Seja muito bem-vindo ao NeriCast, um programa que traz a integração da medicina chinesa e de outras medicinas para potencializar a fertilidade de casais. Para você que não me conhece, eu sou Érica Neri, sou acupunturista, especializada em medicina chinesa, vivi a infertilidade. Passei por 2 abortos, levei anos para ter o meu filho no colo. Passei por fertilizações in vitro sem sucesso, mas foi essa medicina, a medicina milenar, a medicina chinesa, que me auxiliou a ter meus 2 filhos no colo. E este programa foi feito para ajudar você que está nessa jornada que eu conheço tão bem. Uma jornada de dor, uma jornada solitária que só quem vive sabe. E para que você tenha informações claras, informações que vão te trazer um norte, um direcionamento na sua jornada, eu criei o NeriCast para que nós, profissionais, possamos auxiliar você nessa jornada. E cada episódio eu trago profissionais que têm os mesmos valores que eu, profissionais que têm conhecimento, evidência científica, conhece essa medicina, também a medicina chinesa. Os primeiros episódios são sobre essa medicina. E para dar início ao segundo episódio, nós vamos falar de um tema que foi a minha dor, o meu diagnóstico, que é a baixa reserva ovariana. E para isso, eu convidei 3 especialistas que têm todo esse valor que eu acabei de dizer e que vão trazer de forma clara como a medicina chinesa pode auxiliar você que acabou de receber esse diagnóstico. Seja muito bem-vinda, querida Ana. Uma alegria ter você aqui. Aline, que alegria estar com você aqui. E Ellen, é uma grande alegria trazer vocês 3, que são da Mentoria Jade. Uma mentoria que teve como princípio auxiliar mais e mais profissionais para que a gente tenha esse conhecimento, esse embasamento. E eu tenho uma honra de ter vocês 3 como as mentoradas Jades. É uma alegria enorme receber vocês nesse terceiro episódio para dar voz a mim e a tantas mulheres que precisam do conhecimento de cada uma de vocês. E não tem como não emocionar, porque falar com as minhas mentoradas é ser esse canal, o canal de graça na vida de você que está vivendo a infertilidade. Eu vou pedir para que elas se apresentem rapidamente para a gente dar início a esse momento tão especial. Fala um pouquinho de você, Aninha. Bom, Érica, é um prazer imenso poder estar aqui hoje e, sem sombra de dúvida, é um prazer imenso poder te acompanhar há tanto tempo, né? Ser sua mentorada, aprender muito com você. E, bom, eu sou a Ana, sou acupunturista, trabalho na área de acupuntura e terapias naturais há mais de 15 anos. Já atendi inúmeras pessoas, hoje eu atuo aqui em São Paulo, em Alphaville, e estamos aqui, né, para continuar esse legado imenso que você trouxe, né, com muita força aí para as mulheres, para a medicina chinesa. E eu acho que a nós, mentorandas, cabe honrar isso com muito estudo, dedicação, porque, sem sombra de dúvida, é uma transformação imensa. Que bênção, Aline, ter você aqui no segundo episódio. Obrigada. E você, Aline? Bom, primeiro eu queria agradecer, eu falei que eu não ia chorar, você começa a chorar e a gente já vai, né? É muito emocionante ver tudo que você construiu em todo esse tempo. Meu nome é Aline Félix, sou acupunturista há 15, 16 anos, trabalho com saúde da mulher já há muito tempo e conheci a Érica em 2019, eu estava lembrando disso hoje, através dos cursos, das especializações, e eu falo sempre que foi um divisor de águas na minha vida. Eu falo isso sempre porque é fato. Depois que a gente conhece o método da Érica, a gente se coloca também a desenvolver
novos cursos, novos pensamentos, nova organização de trabalho, que eu acho que eu só tive depois que eu conheci o seu curso. E não é exagero em falar isso, porque realmente foi transformador, tanto na minha vida como na vida das pacientes, com certeza. Eu sou enfermeira de formação, então cuidar já está desde sempre. E aí fui trabalhar com medicina chinesa numa época em que a gente era visto como... às vezes, adivinhação, né? Era uma coisa muito mística. E aí, tanto te conhecer como os parceiros também ajudaram a gente a trazer mais consciência e de que o método também é científico, né? É uma coisa que a gente vem trazendo muito. E eu acho que é o que mais transforma hoje em dia, os nossos cursos e as nossas conversas. E me trouxe uma comunidade, né? Porque é muito solitário, né? Perfeito. A gente é muito solitário no consultório, no pensamento. Então, eu acho que um dos benefícios maiores, assim, da mentoria da Érica, além de ter você como mentora, foi ter também uma comunidade para a gente ser mais livre para falar sobre as coisas que nos afligem em consultório, desde administrativo até o lidar com o paciente. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço muito. Alegria ter você aqui. E você, Ellen? Eu me chamo Ellen, né? E eu também agradeço muito e sou muito grata por fazer parte dessa família linda, né, de mentorandas sua. Então, eu tenho uma gratidão, assim, imensa, porque eu entrei na medicina chinesa por conta da minha infertilidade secundária, né, porque eu não conseguia engravidar da minha segunda filha, e aí busquei formas, né, de conseguir, e eu achei a medicina chinesa. Então, eu me apaixonei tão profundamente que eu falei, é isso que eu quero fazer daqui para frente. Então, eu comecei a estudar e aí fiz o seu curso até antes de terminar minha pós-graduação. Então, que eu já estava focada nessa área. Então, é uma gratidão, assim, imensa por poder fazer parte dessa família, como ela falou, né? E grata também, porque eu acho, assim, como você é uma referência nesse assunto, você traz para a gente a visibilidade, né? A medicina chinesa aqui no Brasil, essa visibilidade do nosso trabalho, né? A importância desse nosso trabalho, porque foi transformador para mim fazer todos os seus cursos, né? E a mentoria, porque a gente fica com raciocínio mais clínico, mais claro, mais objetivo, né, com uma variedade de recursos terapêuticos que você traz, né, não só a acupuntura. Então, essa soma desse seu método faz com que a gente tenha uma eficácia, uma rapidez nos resultados impressionante. Então, eu te agradeço imensamente por eu fazer parte, né, dessa família. E eu atuo em Vinhedo, né, eu trabalho, tenho um consultório lá. Então, todo dia é um dia assim que eu agradeço por estar fazendo parte. Que lindo. Muito obrigada. Obrigada, Ellen, que lindo ouvir essa fala que é o raciocínio fácil, porque essa era a ideia. Era que a gente conseguisse, através da mentoria, depois de ter feito todos os cursos, que olhassem para o paciente e não fosse mais claro e ajudasse mais para que o resultado viesse. É isso que a gente tem recebido. Então, dando início ao tema deste episódio, vou começar minha pergunta para a Aninha. Aninha, a baixa reserva ovariana no olhar da medicina chinesa. Como a medicina chinesa vê a baixa reserva? Como você tem recebido essas pacientes no seu consultório? Bom, Érica, eu acho que essa talvez seja uma das maiores dores das mulheres quando elas estão aí nesse processo de buscar, né, essa gestação, porque quando essas mulheres elas recebem esse diagnóstico, né, você tem uma baixa reserva ovariana, é como se recebesse uma sentença que você não vai poder ser mãe, né? E isso é muito doloroso, né, para essas mulheres, enfim, pensar para onde eu vou, o que eu faço, enfim, né? E a medicina chinesa, eu falo que ela trabalha em conjunto com a medicina ocidental.
Na medicina chinesa, a gente olha essa baixa reserva ovariana ligada mais como uma deficiência de Jing, de rim, uma estase ali de fígado, uma deficiência de baço. E aí, como a gente vai percebendo isso nessa mulher, né? Essa mulher tem uma vida muito agitada. Geralmente são mulheres muito potentes, que estão sempre com 1000 ideias, desenvolvendo muitas coisas. Eu falo que esse desgaste da reserva ovariana é lá dentro, mas por fora essa mulher é uma máquina. Ela tá sempre produzindo. Tá esgotado ali, de tanto que ela é uma máquina. Isso. Né? Esse yin, ele vai se esgotando porque ela tá sempre em busca. E aí, quando essa mulher chega, no primeiro momento, Érica, é olhar para ela, acolher, não invalidar, né, esse diagnóstico que ela recebe, enfim, e mostrar para ela que dentro da medicina chinesa, a gente olha por outro âmbito, né? Com outros olhos, enfim. E aí, dando suporte para ela nas mudanças, no que ela pode ir fazendo para mudar, né? Esse momento que ela se apresenta, enfim. Então, assim, se essa mulher ela tem uma rotina super extenuante, que vai estar tendo essa deficiência de yin muito profunda, desgastando, a gente, então, vai sugerindo algumas mudanças, enfim, para ela ir alinhando e recuperando, equilibrando esse yin. Perfeito, Aninha. Aninha traz exatamente o que a medicina chinesa prega, né? Que é esse desgaste dessa substância que é responsável por essa qualidade do óvulo. E já trazendo para a Aline, dentro dessa medicina que a gente tem tanta paixão, como que a gente consegue verificar sinais, sintomas, mesmo antes do diagnóstico chegar? Ou essa mulher não é a nossa realidade, mas se essa mulher pensasse em chegar no seu consultório 5 anos antes para tentar engravidar, preparar esse corpo, ou até 1 ano antes, a nossa realidade é as mulheres que chegam já com o diagnóstico, e esse diagnóstico é para ontem, né? Mas se você pudesse dizer a quem está em casa, quais os sinais e sintomas que mostram na medicina chinesa que pode ser que lá na frente ela tenha um diagnóstico de baixa reserva ovariana? O que você traria para a gente? Olha, Érica, eu estava ouvindo a Ana falar e me vem muito, muito forte na cabeça o quanto a gente não fala sobre planejamento familiar. E aí, é óbvio que essa mulher já chega no consultório passando por 2, 3 médicos, com indicação de FIV para ontem, né? Porque ela tem lá uma contagem de folículos que está muito baixa, ou ela está com uma endometriose que já está afetando fisicamente o corpo dela, a ponto de ela ver nos exames, mas ela não percebe que lá atrás já tinha sinais. Sempre tem. E o que a medicina chinesa traz de muito importante é a individualização. Eu acho que é o nosso trunfo dentro da medicina chinesa. Quando a gente pensa, e aí você falou muito bem da mulher que é uma máquina, né? A gente é ensinada a ser uma máquina, sim, a gente precisou ser máquina, né? Por muito tempo. E aí lá atrás, quando você menstrua a primeira vez, ou que você vai para a primeira vez no médico, ninguém senta com você e fala, olha, a sua reserva ovariana vai acabar em algum momento. Eu não sei a experiência de vocês pessoal, sim, mas eu não tive isso lá atrás, né? Então, quando a gente vai falar sobre reserva ovariana e sobre os sintomas, mas a gente pensa que lá atrás, às vezes é aquela mulher jovem, com cólicas todo o ciclo, com sangramento excessivo, com coágulos na menstruação, com dores de cabeça intensas. E o que a gente faz? Toma um remedinho e vai trabalhar. Você não pensa naquilo. E pela medicina chinesa, a gente já traz isso como um sintoma. E já é uma característica de algum desequilíbrio. Não é normal um ciclo natural, que para nós é natural menstruar, e a gente ter sintomas todos os ciclos, eu tenho paciente que fica de cama para menstruar. Então, assim, eu acho que o que a gente traz nessa visão da medicina chinesa, e o que eu recebo bastante no consultório, são mulheres muito desgastadas. Fisicamente, energeticamente, emocionalmente,
que não se atentaram a esses sinais lá atrás, ou não foram alertadas, não pesquisaram. A gente sabe, eu também sou portadora de endometriose, você traz na sua história a sua endometriose, e eu acho que há pouco tempo a gente fala de endometriose, que é um fator que afeta muito a reserva ovariana da mulher. E aí, quando ela tem cólica incapacitante lá atrás, e toma medicação, e faz chá, e faz bolsa de água quente, ela deixa, às vezes, de ter um diagnóstico antecipado e um tratamento pela medicina chinesa que poderia ajudar. Então, a gente tem lá, principalmente, mulheres muito cansadas, visivelmente exaustas, com sinais de insônia, né? Então, ou trabalham noturno, com ciclo circadiano totalmente fora do natural, comendo de maneira ou exagerada ou com muito industrializados. E aí a gente tem falhas na energia que faz com que ela não tenha um ciclo menstrual regular. Sim. E aí, todos esses são sinais que a medicina chinesa observa como sinal e a medicina ocidental talvez não consiga alcançar isso até chegar no campo físico. Perfeito, Aline. E dentro desse olhar, né, que a medicina chinesa traz tanto para que você que está em casa possa entender mais detalhado, eu queria convidar aqui a Ellen a trazer para a gente os meridianos que podem estar impactando. Os meridianos são canais que são responsáveis por fazer com que essa energia nutra, falando de uma forma bem simplificada para vocês, nutra esse ovário que está ali responsável por produzir óvulos de qualidade. Traz isso para a gente, Ellen, para quem está em casa. Tá, eu vou falar de uma maneira mais simples para todo mundo entender, né? Como a reserva ovariana baixa, a reserva ovariana, ela tem um esgotamento prematuro desse Jing, e o Jing, a morada do Jing, né, está nos rins. Então, o primeiro que eu falo aqui, que é um dos que a gente tem que dar muita atenção também, né, fora os outros que tem, mas eu começo pelos rins, então o meridiano dos rins, né? Então é muito importante a gente ter esse olhar atento a esse meridiano. Um outro meridiano também é o fígado, né, que o fígado é quem regula todo o fluxo, né, de energia, de sangue, né, que regula o processo menstrual, né, que regula o ciclo menstrual. A gente também tem o meridiano do coração, né, que o coração ele tem um meridiano que entra em contato com o útero. Então a gente tem que ater também aos aspectos emocionais, como que está influenciando nessa questão ovariana, nessa questão do útero, né? Então, eu dou destaque para esses três, mas na medicina chinesa, nunca é muito linear, né, as coisas, nunca é muito... então, a gente tem que fazer uma avaliação bem feita, uma conversa bem feita, né, que é a avaliação, né, detalhada, para a gente tentar pegar os principais, né? Porque como a gente, na medicina chinesa, um é ligado no outro, sim, então a gente tem vários que estão menos ou mais influenciados, Perfeito, né? Ellen. Ellen traz aí essa importância dos meridianos e... Na resposta da Aninha, na resposta da Ellen, da Aline, nós falamos de um termo da medicina chinesa que eu vou pedir a Aninha para explicar para vocês, que é Jing. Esse é um termo que vocês vão ouvir em tudo que você for ler sobre medicina chinesa, vocês vão ouvir esse termo, principalmente quando está relacionado com fertilidade. Fala para a gente, Aninha. Então, Érica, né, e o pessoal que está em casa para entender um pouquinho mais, né, o que é esse Jing. Vamos pensar que quando a gente nasce, a gente recebe uma poupança, né? E essa poupança é o nosso Jing. Só que se ao longo da vida a gente não for cuidando dessa nossa poupança, e esse cuidado é o quê? Tendo uma boa alimentação, tendo boas horas de sono, tendo um controle ali do estresse, cuidando do que a gente está usando no nosso dia a dia, sejam de produtos químicos, sejam os materiais que a gente usa ali para preparar nossa alimentação, enfim, a gente vai perdendo essa poupança, que é o quê? O nosso Jing.
a nossa essência. E esse Jing, ele fica armazenado lá no nosso rim, né? E o Jing, ele tem essa importante ação lá nos oócitos, lá na formação folicular. Então, quando a gente pensa, né, que uma mulher, ela tá com uma baixa reserva ovariana, a gente vê que esse Jing, ele já foi desgastado. Essa poupança, ela não foi tão bem cuidada, né? Ela teve ali um desgaste, né, como as meninas comentaram, por conta do dia a dia, da vida que a gente vai levando, ou até mesmo porque a gente não tinha esse conhecimento, né? E então o Jing é isso, é aquela poupança que a gente recebe lá de uma forma bem popular para as pessoas entenderem, né, Érica, o que é? É aquela poupança que a gente recebe lá quando nasce, e se a gente não cuida dela, a gente vai perdendo, vai desgastando e vai adoecendo, né? A Aninha trouxe muito didático aí, de forma muito clara para você. Então, poupe o seu Jing, cuide dos seus hábitos durante o dia a dia. É começar do básico, como a Aninha falou, que está diretamente relacionado com a sua reserva ovariana, com a sua fertilidade. Mas receber o diagnóstico de menopausa precoce, de baixa reserva ovariana, é desafiador, é doloroso. Receber esse diagnóstico aos 30 anos, sei exatamente o que você que está vivendo o diagnóstico não só de baixa reserva, mas de menopausa precoce está passando. E agora, eu queria que a Aline direcionasse essa fala para você que está em casa. Aline, qual é o acolhimento, qual é a escuta que é necessária para um profissional que vai receber essa mulher? E mais que isso, o que você diria para quem está em casa te ouvindo agora, que acabou de receber esse diagnóstico? Olha, eu acho que é um dos maiores desafios, porque a gente pode treinar tecnicamente tudo, mas e até foi uma das coisas que a sua mentoria me trouxe, foi a escuta empática. E você não julgar, estar presente no que aquela mulher está falando, na dor que ela traz. Eu escutei de uma paciente essa semana que foi a primeira morte dela. E isso me impactou tanto, porque é tão duro, é tão pesado. A pessoa, ela, no caso, sonhou a vida inteira em ser mãe. E eu tenho certeza que muitas que estão aí, é o sonho da vida. Então, em algum momento, ela precisou priorizar outras coisas, ou até por alguma característica de doenças ovarianas e tudo, e que recebeu esse diagnóstico agora e não consegue lidar com essa dor. Então, a gente precisa, no primeiro momento, validar a dor dessa mulher, escutar e entender. Eu sei que é um momento em que todo mundo fala, você precisa correr, porque os óvulos estão acabando, ou você precisa ir para um tratamento de fertilização. A gente escuta muito isso, ou uma cirurgia. Mas, às vezes, a gente precisa de um tempo. E é isso que fica difícil, às vezes, em combinar com a paciente o diagnóstico ocidental. Então, a gente tem que tratar, pelo menos no consultório, eu faço uma individualização do tratamento bastante importante. Trato muito com florais, que é uma coisa que a técnica traz também. Lido com esses medos, essas ansiedades que traz o diagnóstico. E dentro do que a gente fala na medicina chinesa, principalmente, diminuir os escapes de energia e nutrir essa mulher. Seja com a acupuntura, com as ferramentas da medicina chinesa, seja com novos hábitos de vida. Perfeito, Aline. Muito importante trazer que nós podemos ajudar, né? A gente está nessa jornada para isso. E a Aline trouxe da acupuntura, Ellen. Como a acupuntura, especificamente, essa técnica da medicina chinesa, pode ajudar? De forma pontual, como você colocaria esse tema? Então, a medicina chinesa, ela atua num eixo hipotálamo, hipófise, ovário.
Então, a gente faz com que aumenta essa irrigação sanguínea. Então, a gente aumenta o aporte sanguíneo de oxigênio e nesses folículos, né? Então, com isso, a gente melhora o desenvolvimento, a qualidade desses folículos. Outro ponto também que a gente atua a nível celular, porque a gente aumenta o volume das células da granulosa, que é um componente que está no folículo. Então, aumentando esse volume dessas células granulosas, então a gente vai melhorar a qualidade desse oócito e também interferir nessa parte hormonal. Né? Então, que são responsáveis, né, esses folículos para a parte hormonal também, a liberação de hormônios. E como que a gente faz isso? A gente também reduz essa apoptose, essa morte celular dessas células granulosas. Aí, com isso, a gente melhora esse volume, melhora o recrutamento desses folículos. Né, de uma maneira um pouco mais técnica, né? Mas a gente melhora, de uma forma geral, essa irrigação sanguínea, esse oxigênio, para a gente recrutar de uma forma melhor, né? Mais eficiente esses folículos. Perfeito. Então, a gente já tem a técnica da acupuntura, que a Ellen trouxe tão bem, que é uma técnica que realmente é evidenciada, a gente tem muitas evidências científicas, e aí a gente tem outros pilares da medicina chinesa. Eu queria que a Aninha trouxesse para a gente sobre a dietoterapia. Quais são os alimentos para você que está em casa, que está nos ouvindo e que quer agregar algum alimento? Ana, fala para a gente, quais são os alimentos que podem agregar nas pacientes que recebem esse diagnóstico pelo olhar da medicina chinesa? Legal, Érica. Eu falo que a medicina chinesa ela é maravilhosa porque quando a gente pensa, né, em acupuntura, parece que o acupunturista vai só colocar agulhas. E aí, quando o paciente chega e ele vê que a gente vai englobar várias técnicas, e quando a gente traz esse olhar direcionado para a alimentação, que é a dietoterapia, né, diferente da nutrição da medicina ocidental, eles acabam ficando encantados, porque normalmente não se tem muito esse contato, né? E aí, Érica, quando a gente pensa nessa dietoterapia, quais alimentos a gente pode estar passando, a gente pensa o quê? Essa mulher, ela é o yin. O yin, ele é o escuro, ele é a noite. Aí, o que eu falo para os pacientes? Lembra dos alimentos escuros. O gergelim preto, a amora, a tâmara, o feijão preto, o feijão azul, que é um feijão muito bom também. Enfim, esses alimentos verdes escuros, sempre lembrando dessa cor escura. Esses alimentos escuros, eles vão ter muito esse yin, né, que a gente fala, e vai colaborar muito, né, para tonificar esse yin do rim, para tonificar esse sangue. Então, eu acho que são alguns alimentos que as pacientes elas podem estar usando e que vai contribuir muito aí para a saúde delas e, consequentemente, para a gente ter aí uma melhora nessa qualidade folicular. Maravilhoso. Lembrar que esses alimentos que a Aninha trouxe também tem um aspecto na longevidade. Então, Isso, trabalhar verdade. com fertilidade nos diz muito, e nós todos estamos aqui, podemos falar que estamos também trabalhando com a longevidade de cada paciente. E por falar em longevidade, fertilidade, quais são os hábitos, especificamente 3 a 4 hábitos, Aline, que podem favorecer para que essa paciente não tenha... melhore, na verdade, a fertilidade dela, a reserva ovariana dela? Eu acho que os mais importantes no dia a dia é o sono, né? Eu acho que as pessoas dormem muito tarde e muito mal. A qualidade do sono não é boa. Então, não é só dormir tarde. É dormir sem qualidade. Acordam muito cedo. E acaba que isso interfere em todo o eixo hormonal da mulher. Interfere na qualidade de energia que ela tem. Você trouxe muito bem, Ana, a questão da alimentação. Que, de uma maneira geral, as pessoas comem muito mal, né? A gente come correndo, alimentos muito processados, preparados. Então, se eu puder dar uma dica, comam mais comida. Comida.
comida caseira, comida de verdade, sem se preocupar muito com especificamente excluir né, alguma alimentação. Tem a questão do café, que a cafeína tem sido complicada e as pessoas têm dificuldade muito grande, não só com a cafeína do café, mas de energéticos, né? Eu recebo muita gente que toma energéticos, pré-treino. O quanto ele impacta. Exatamente. Então, assim, a cafeína, ela aumenta o desgaste do yin, que você trouxe muito bem. Então, assim, o yin, ele precisa ter uma reserva boa para você ter uma boa fertilidade, uma boa longevidade. E o café em excesso, ele vai desgastar o yin porque ele é um yang excessivo. E sempre que você tem um excesso, você tem um desequilíbrio. Então, eu acho que esses são basicamente coisas que você pode fazer no seu dia a dia, que são práticos, comer bem, dormir bem, e tem a questão da prática de exercício físico. Perfeito, Aline. Já chegando no final desse episódio, ainda perguntando sobre como ajudar emocionalmente essa paciente que recebe esse diagnóstico, traz para a gente, Ellen, uma técnica que são os florais de Bach, que são feitos à base de flores e possui a função de equilibrar emocionalmente. Eu queria 2 florais e que você contasse um pouquinho como esses florais podem ajudar você que está vivendo essa jornada e que está vendo como se não tivesse solução, se te faltasse esperança. O que você diria para essa mulher e qual floral você prescreveria para essa mulher que está na sua frente agora? Então, Érica, a técnica floral, né, é uma técnica maravilhosa que pega esse fator emocional que a gente tanto... a primeira coisa, eu acho que quando eu recebo uma paciente com esse diagnóstico é acolhê-la, porque o emocional está muito abalado. E eu acho que o sentimento que vem em primeiro lugar, no meu entendimento, tá? Na minha percepção do dia a dia, é o medo. O medo de não ser mãe, né? O medo de não ter o seu bebê no colo, né? De passar por essa experiência de ser mãe. Então, um dos florais que traz muito bem, né, esse sentimento que pode transformar, né, esse sentimento é o Mimulus, né, que ele traz para a gente essa característica desse floral. Um outro que você já falou até, que é a esperança, né? Então, a gente lida com isso todos os dias, né? Então, essa esperança, então a gente tem que alimentar isso na mulher, né? Essa fé, essa esperança. Então, tem o Gorse, que vem criar ela nesse sentido de dar luz, de dar a esperança para essa mulher, para que todas essas técnicas que a gente tem, que todos esses recursos que a gente possa passar para ela, ela esteja ancorada nessa esperança e nessa fé. Muito bom. Eu gosto muito dos florais, eles que me ajudaram no meu resgate. A Ellen trouxe de uma forma bem clara. Eles podem ser uma ferramenta para vocês. Só a nossa orientação é que você busque um profissional habilitado que possa prescrever os florais para vocês. Eu quero agradecer muito cada uma de vocês por aceitarem o meu convite, estarem aqui comigo e queria deixar aqui que vocês deixassem para quem está em casa, podem falar olhando diretamente para essas pessoas que estão com certeza sendo abastecidas com as informações de vocês, uma dica prática, simples. Eu costumo dizer que a medicina chinesa não é simples, mas que hábitos que podem facilitar e potencializar a fertilidade. Um hábito fértil para essa paciente que está te ouvindo hoje, Aninha. Bom, Érica, eu acho que para complementar a sua fala, a medicina chinesa ela não é simples, né? Mas a gente simplifica para o paciente, né? E eu acho que o simplificar é um hábito que eu falo. Para mim, um dos mais importantes é o sono.
é essa rotina do sono. Eu vejo que é uma dificuldade extrema das pacientes conseguirem ir dormir mais cedo. Então, assim, a pessoa ela vai dormir meia-noite, 1, e quando vê 6, 7 da manhã, ela já está acordando, né? Então, assim, dormir mais cedo, ter essa higiene do sono, ir se desligando dos eletrônicos, né, mais cedo, abaixando as luzes, fazer essa higiene, se preparar para esse momento. Não precisa ser amanhã eu já vou começar a dormir cedo e, né, agora isso, não precisa ser rígido, mas começa aos poucos. Se eu dormir à meia-noite, começa... E uma dica prática e simples. O que você diria para melhorar esse sono? Para melhorar esse sono, Érica, desliga o celular mais cedo. E você, Aline, o que você traz, assim, básico, mas efetivo? Olha, ainda dentro do que eu falei sobre a cafeína, eu acho que é uma coisa que a gente já tem muita evidência de que não faz bem e é um hábito que é difícil de tirar das pessoas, porque a rotina estressante faz com que a pessoa consuma cada vez mais, não dormem bem. Então, o dia todo é baseado em cafeína e aí o sono também é afetado. Então, uma dica prática talvez seja introduzir mais chás, por exemplo, um chá de camomila, um chá de amora, que pode ajudar também na reserva ovariana, um chá de gergelim preto, que vai trazer uma substituição para o café. E tentar diminuindo a cafeína aos poucos. Excelente. E para finalizar, Ellen traz para a gente essa dica prática que a paciente vai ouvir e vai começar a fazer agora. Beber água. Ótimo! É uma coisa fácil, que todo mundo tem acesso. Mas desvalida, né? Pois é. E que muita gente esquece até de beber água. Então, é acordar de manhã, é ser a primeira coisa que você faça antes de comer, é introduzir a água no seu hábito diário. Né? Então, ela melhora a qualidade do seu folículo. Então, o folículo ele precisa de água para se desenvolver, para ter uma boa qualidade. Então, é fundamental beber água. E assim nós encerramos o segundo episódio do NeriQuest. Eu espero que esse episódio tenha te trago esperança, informação que vai te levar para essa jornada de que ainda é muito cedo para ser tarde demais. Eu convido você a vir aqui para assistir o próximo episódio, que também está imperdível. Um beijo, obrigada meninas pela presença. Obrigada, que agradeço.